O tema que eu vou trabalhar é o processo de demonização da mulher através da bruxaria. Mulheres que tinham determinadas atribuições mágicas de interferir na natureza, principalmente para a cura, nós encontramos desde a antiguidade. Encontramos na cultura celta. Na Idade Média, essas mulheres que teriam poderes mágicos serviam para a cura. Eram chamadas por isso. Evidentemente que eram repudiadas também. Não se matava essas mulheres na Idade Média, pelo menos na maior parte da Idade Média. Se discriminava e era aconselhado o afastamento. Quando o paganismo recebeu pressão do cristianismo, o cristianismo medieval, essas mulheres começaram, as mulheres em geral, começaram a ser vistas como um invólucro que o diabo, o demônio, poderia colocar sua semente. O demônio em forma masculina, os íncubos feminina, súcubos. Na região da Alemanha, em 1494, um monge dominicano, não vamos esquecer que os dominicanos estabeleceram a Inquisição para perseguir os heréticos. A tortura, os atos de fé que em praça pública queimavam aqueles que eram acusados de heresia. Certo? Era prova de fogo. Não era o batismo de fogo, que não era o batismo com água quando os cristãos nasciam. Então, em 1494, na região da Alemanha, um dominicano, meio Heinrich Kramer, tentou interrogar uma mulher, acusando essa mulher. Ele estava passando em uma vila e acusou a mulher de bruxaria. Preste atenção. Se você acusasse uma mulher de bruxaria, só o fato dela dizer não, eu não sou bruxa, ela já era considerada bruxa por isso. Certo? Se houvesse uma chuva de granizo, bruxa. Se alguns animais morressem, bruxa. Bruxa. O que aconteceu é que uma parteira, né, ela tem um dos casos é que uma parteira ela já estava trabalhando 21 anos como parteira, não tinha morrido nenhuma criança nas mãos dela. E daí morreu algumas crianças. Aí acusaram de bruxaria. Na verdade, as pessoas não tinham higiene. Quando faziam o parto, pegavam a criança com a mão suja e muitas vezes a criança morria de uma febre chamada febre puerperal. Aí ele recebeu a intervenção. Não deixaram ele matar e nem interrogar e nem torturar, porque eles achavam que a tortura, essas pessoas que perseguiam bruxas, que a tortura era a melhor ferramenta. Ele ficou com tanta raiva, de que não, pelo fato de não deixarem ele interrogar, perseguir, que ele fez um manual mais completo para identificar, para torturar e perseguir as bruxas. Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. Ele fez em cooperação com um outro dominicano. 254 páginas, escrito em latim, e ele dava algumas orientações. E é um livro
típico de misoginia, o ódio que esse sujeito, Heinrich Kramer, tinha das mulheres. Recomendava-se tortura como capacete. Ficava um capacete, perfurava a cabeça enquanto se estava lá interrogando. O pêndulo pendurava a pessoa e sacudia a pessoa e deslocava os ombros. Outro é colocar torniquetes nas mãos e ir apertando até quebrar os dedos das mãos. E tinha milhares de outras formas. Agora, o segredo do Kramer é que ele recebeu uma bula papal. 3 anos antes, 3 anos antes, a bula papal foi feita, de ser lançado o livro. E essa bula praticamente dava a permissão, se não explícita, implícita, de perseguir essas mulheres. Preste atenção, se você estava dormindo e sonhava com uma determinada mulher, você poderia acusar essa mulher de bruxaria. Como é que ela entrou na sua cabeça? Só pode ser uma bruxa. Isso se espalha. Nós estamos aqui falando em século XV. Isso se espalha para a América do Norte, em Massachusetts. A vila de Salem, onde algumas meninas tiveram um ataque de histeria e causou um escândalo. Essas meninas, e ocorreram em torno de 19 execuções. Uma das coisas que eles faziam, no caso de Salem, e também em outros casos, mas em Salem é muito notório, eles pegavam, amarravam a mulher e jogavam na água. A água é pura. Se a pessoa afundasse, né, ela é culpada. Se flutuasse, era inocente. Geralmente elas eram culpadas. Isso é uma prática germânica que eu tinha o orvalho. Eu não busco bruxas. Eu sou contra aqueles que acusam. Não é sem provas. Que acusam porque têm vontade de acusar para discriminar e dividir esse mundo. Eu estou indo.